Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu fiz uma seleção de 5 empresas pagadoras de dividendos e os pré-requisitos foram que elas fossem empresas com balanço forte, ou seja, empresas que apresentam histórico bom de resultado, de pagamento de dividendos, com baixo endividamento. E isso é bastante importante, porque tem empresa aí que fala que vai pagar 15, 20% de dividendo, mas não consegue continuar com isso, porque não é viável. Então, focando nesse pessoal que está começando, eu fiz uma listinha com 5, se der tempo eu faço a sexta como um bônus, que vai mostrar isso aí. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha nelas aí e espero que gostem. Vamos lá. Vamos lá. A primeira delas é a Itaúsa. E aqui vamos dar uma olhadinha. Como vocês sabem, no Status Invest, temos a ETSA3 e a ETSA4 da empresa. Vamos trabalhar com a 4. E o motivo é bastante simples. Volume, 290 milhões. 2 milhões. Então vamos discutir aqui. O valor atual de R$ 10,20, mínima das 52 semanas R$ 7,93, máxima R$ 12,08, 2,52% de dividendo. Não é um dividendo alto como você vê por aí, mas é consistente, o que é muito importante. Valorização 16,84. E aqui está o crescimento da empresa. Essa seria a número 1. Setor perene, forte, pagadora de dividendos, TAG longo de 80%. Dividend yield, como você está vendo aqui, 2,52, PL de 12,16, então PL razoável, P sobre VP 1,41, tá bom para o setor. Termos de dívida líquida 0,02, sob controle, muito baixo em termos de dívida líquida, então risco baixo em termos de empresas também, conforme você está vendo aqui. Pagamentos e proventos, como falado anteriormente, constante, consistente. Apesar de toda essa pandemia que teve aí, que afetou um pouco, evidentemente, os dividendos da empresa, mas não de forma de parar, como você está vendo aqui. Payout, que é o que você está vendo aqui. Essa parte aqui teve a queda por motivos óbvios, que foi a pandemia. A média de 64,28, atual 14,60. Dividendo muito impactado em 2020, 10 anos. Estava numa tendência ascendente e teve essa queda. Patrimônio líquido de 60 bilhões, dívida de 5. Free float 66%. Receita líquida, você está vendo aqui essa queda brusca aqui em 2020, como ocorreu no primeiro trimestre, é basicamente o contingenciamento, né? O provisionamento que a empresa fez devido aos impactos do Covid. O setor bancário, o setor de seguros, todo fez isso. É por isso que você está vendo aqui, mas agora você já está vendo a recuperação. Margens muito próximas, está vendo o EBITDA e a margem e a líquida. Mostra que está muito saudável. Balanço patrimonial da empresa. Bem, essa é a primeira, que é a Itaúsa. Vamos olhar a segunda empresa agora. Como eu falei anteriormente, ainda na Itaúsa, é uma empresa de um setor perene, com muito dinheiro, com tendência de crescimento no futuro, um caixa sólido, resultados sólidos e com grande histórico de pagamento de dividendos. Essa é a empresa número 1. A empresa número 2 é a Ambev. Sei que nem muita gente conversa sobre a Ambev, mas é uma empresa muito sólida, presente em vários países, com resultado muito impressionante. Vamos dar uma olhadinha nela. Ambev, ABEV3. Esse aqui é o site da Status Invest, tá? Que é o que eu sempre uso. Conforme você está vendo aqui, o valor atual é de 15,73, mínima de 10,81, máxima de 16,72, não é uma ação cara. Dividend yield de 3,12, valorização de 39% nos últimos 12 meses, e no mês atual já cresceu 4%. Dá uma olhadinha aqui. 1 ano, 5 anos. Indicador 3,12, PL de 21,76. Pouquinho alto na minha opinião, mas está ainda no valor razoável. Preço sobre VP 3,29. Se fosse só pelo P sobre VP, você não compraria, né? Eu pelo menos não compraria. Mas em termos de dividend yield e a solidez da empresa, vale a pena ser considerada. Dívida líquida negativa, a empresa não tem dívida, tem muito dinheiro em caixa, o que é um bom sinal, como você está vendo aqui, é negativo. Olha a margem líquida, 19,49%. Olha o ROIC, 17,72%. Se você for de volta, por exemplo, o Itaúsa, e for lá olhar, são setores diferentes, tudo bem, mas é só para você ter uma ideia. Margem líquida 120%, ROIC 11,36%. ROIC é o retorno com Invested Capital. Ou seja, dois setores fortes. 17,72%.
Se olhar aqui em termos de proventos, a empresa continua pagando proventos de forma sólida, tem caixa, não deve dinheiro. O payout da Ambev está em 80%. Atualmente tem uma queda para 67,81%. Todas as empresas se precavendo, né, com o caso do Covid. Aumenta a caixa. Patrimônio de 75 bilhões. Dívida nada. Dívida líquida realmente, quando coloca tudo, é negativa. Se você ver aqui, tá vendo? Dívida líquida negativa. É algo impressionante. Receita líquida permaneceu constante nos últimos 5 anos. Se você for olhar de forma trimestral, também até começou a crescer no último trimestre, que é normal, né? No quarto trimestre de cada ano, sempre dá aquele crescimento devido às festas final de ano e tudo mais. Margens bastante sólidas, como você está vendo aqui, a margem bruta, o EBITDA e o EBIT e a líquida, como você está vendo aqui. EBIT, depois entre as deduções e amortizações, deu uma queda, e está aqui, mostra que a empresa está muito sólida. Isso é basicamente também porque não tem muita dívida, não tem nada realmente de grande valor para amortizar, a maior parte aqui seria amortização. Essa seria a segunda empresa de um setor também sólido, perene e boa pagadora de dividendos. A empresa número 3 que eu quero falar é a Hypera Pharma, do setor farmacêutico. Empresa também muito sólida e com ótimos resultados. Vamos dar uma olhadinha aqui nela. Hypera Pharma, o ticker dela é HYPE3 ou HYPE3, o valor atual 35,20, mínimo de 52 semanas 27, máximas 35,74, ela está bem próximo do valor máximo, dividendo de 3,38, valorização nos últimos 12 meses de 6,89 e no mês já cresceu 10%. Um ano, 6 meses. Ou seja, uma empresa que está com uma tendência de crescimento interessante. Tag along de 100%, liquidez 102 milhões, a empresa com boa liquidez. Dividend yield, você está vendo aqui 3,38, PL 17,22, saudável, P sobre VP de 2,41, para o setor tá bom. Dívida líquida muito baixa, 0,08. Olha a margem líquida, 31,67. O ROIC, 8,41. Resultados muito fortes para a empresa. Como você está vendo aqui, consistentemente pagando dividendos. Tá aqui, paga normalmente através, como você pode estar vendo aqui, de JCP. Payout dela em média de 55,85% e atualmente está um pouquinho mais alto, 57,32%. Você viu que as outras empresas reduziram um pouco, ela até aumentou um pouco, não foi tão afetada assim. Tem de payout, a empresa muito sólida. Patrimônio líquido da dívida bruta de 5 bilhões, dívida líquida de 769 milhões, muito baixa. Receita líquida, como você está vendo aqui, bastante consistente. E aqui a parte de margens, que você está vendo aqui a bruta, o EBIT e o EBITDA está muito próximo, basicamente porque a empresa realmente não tem dívida e não tem muito para se amortizar. Então essa diferença é muito pequena, o que é bom sinal. Então essa é uma terceira empresa muito sólida, pagadora de dividendos e com um grande potencial de crescimento. A quarta empresa que eu quero falar é a Vivo, empresa sólida do setor de telefonia que todo mundo conhece. Inclusive eu fiz um vídeo sobre ela ontem, falando dessa queda que teve no valor quando foi feito o anúncio do pagamento de dividendos. Vou deixar o link aqui se você quiser assistir. Aqui estão os resultados dela, valor atual de 43,67, mínimo 39,67, máximo de 50,45, dividendo alto de 10,01%, valorização de menos 2,74 nos últimos 12 meses, no mês um crescimento de 1,09. Esse dividendo aqui é um dividendo bom, mas não foque muito nisso não, porque não é sustentável, na minha opinião, a longo prazo. Que é a queda que eu falei, eu já discuti isso no vídeo de ontem. Se você quiser assistir, eu vou deixar o link novamente conforme falei. Mas é basicamente aqui eles fizeram o anúncio de dividendos, o ex-date é no final do mês e o pessoal não deve ter gostado muito dos fundos do valor que vai ser pago e simplesmente saiu da ação. 80% tag along, bom volume. Dividendo do PL de 15,48, é um bom PL. Um P sobre VP de 1,06, bom, tá baixo para o setor. Dívida líquida de 0,11, muito baixo. Margem líquida de 11,06 e o ROIC de 6,45. Você pode até falar em termos aqui de valores de tudo, de margem, de dívida. Aí você vê aqui, empresa com baixíssima dívida, aí você fala, vamos comparar, por exemplo, não reclamo, eu sei que o pessoal da Oi não vai gostar, mas eu vou comparar com a Oi. Dívida líquida da Oi sobre o PL, 2,84 contra 0,11. Então, claramente, um ótimo sinal para essa empresa. Proventos, como você está vendo aqui, continua pagando proventos de forma consistente, sem falhar, o que é importante para quem
quer viver com isso, com essa parte. Paga tanto JCP como dividendos. Payout da empresa, média de 93,49%. No momento está um pouco abaixo, de 80,28%. Certa queda em 2020. Novamente, precaução devido ao Covid. Dívida bruta de 13 bilhões, a dívida líquida está em 7 bilhões. Patrimônio de 69 bilhões, muito saudável a empresa. Receita líquida muito consistente. Aqui a parte de margens, bruta, EBIT, EBITDA e líquida. Ativos e passivos. Bem, essa é a quarta empresa que eu gostaria de mencionar. Uma empresa novamente um setor sólido, apesar de muito competitivo, mas com caixa forte, histórico de pagamento de dividendos e de resultados positivos. A quinta empresa que eu quero falar é a SulAmérica. Empresa do setor de seguros, também muito forte, conhecida de todos. Vamos dar uma olhada no resultado. Aqui a que você está vendo, o ticket dela é Sula 11, o valor atual está em R$ 32,50, com a mínima de R$ 29,62 e a máxima de R$ 45,92. Dividend yield de 5,52, um valor razoável e que se pode manter durante os anos. Valorização nos últimos 12 meses teve uma queda de 23% e no mês atual uma queda de 2,67%. A longo prazo isso não deveria assustar muito, que é uma empresa sólida que deve estar por aí nos próximos anos e décadas. TAG longo de 100%, boa liquidez, dividend yield de 5,52, PL baixo, 5,89, preço sobre VP de 1,71, dívida negativa nesse setor de seguro é muito importante, que ela tenha um caixa grande, isso é comum, então por isso ela está com muito dinheiro em caixa, por isso que a dívida líquida é negativa. Lembrando, né, que você não pode comprar ou vender uma ação só baseado nesses índices, nos dados e tudo mais, tem que fazer uma pesquisa mais a fundo da empresa. Margem líquida, 12,22, ROIC, 6,95. Isso aqui é a Sula 11, pagamento de proventos. Você está vendo aqui, consistente. Paga através de JCP e dividendos. Payout, 26%. A média atual está 26,96, está na média, conforme você está vendo aqui. Teve um crescimento razoável de lucro líquido, grande, por sinal, aqui em 2020, mas os proventos manteve consistência, o que é bom. Acompanhou. Dívida bruta, 1,5 bilhões, dívida líquida negativo de 15 bilhões, muito dinheiro em caixa. Receita líquida, constante, sólido. E aqui, a parte de receita de margem bruta, EBITDA, EBIT e líquida, conforme você está vendo. Essa foi a quinta empresa, mais uma vez, de um setor sólido, perene, com grande histórico de pagamento de dividendos e resultados positivos e com a previsão de continuar pagando esses dividendos e ter resultados positivos pelas próximas décadas. Agora eu vou dar mais uma empresa bônus, digamos assim, que todo mundo conhece, que seria a Engie Brasil. Engie é uma multinacional que está em vários países, entendeu? Vamos lá, Engie, valor atual de 41,73, mínima 35,35, máximo 45,90, dividendo de 4,13, valorização nos últimos 12 meses de 5,65 e no mês de 0,60. Tá aqui. Um ano. Empresa com resultado. Você vê que ela está estável, tem sobe e desce, mas não varia tanto, o valor não é tão louco assim. TAG longo de 100%, uma liquidez de 75 milhões. Dividend yield está aqui. PL de 12,17, para o setor de energia está um PL saudável. P sobre VP de 4,40, um pouquinho alta, mas justifica inclusive essa estabilidade aqui do preço. Dívida líquida de 1,58 para o setor de energia, que é um setor perene e com receita garantida a longo prazo, é um valor estável e controlável, valor razoável. Margem líquida de 22,82%, que é uma ótima margem, e um ROIC de 19,10%. Proventos da empresa 2020-2021, consistentemente pagando proventos. Também paga através de JCP e dividendos. Payout da empresa, a média de 79,01 e o atual está em 50,31. A empresa deu uma reduzida, motivos óbvios. Quiser, eu posso até fazer um vídeo mais detalhado sobre a Engie, é uma boa empresa de se conversar. Estamos aqui em termos de lucro líquido e proventos, conforme você está vendo. Aqui está, olha, patrimônio líquido de 7,7 bilhões, dívida bruta de 16,7 bilhões e a dívida líquida de 12,2 bilhões. Free float de 31,23. Receita líquida, um crescimento da receita líquida e o lucro líquido manteve-se estável, o que é bom. Mostra que a empresa controla bem o caixa. Margens, conforme você está vendo, bastante sólido.
Então é isso, essa seria a sexta empresa, a empresa bônus, digamos assim, mas o ponto principal aqui é você olhar e ver que tem muita empresa sólida no país, pagando dividendos de forma consistente e que tem a previsão de continuar pelos próximos anos. Então, quando você for buscar esse tipo de empresa, é sempre o conselho procurar em setores perenes, boas pagadoras de dividendos, que tem um histórico de pagar dividendo. Não só porque a empresa está pagando 15% de dividendo hoje, quer dizer que ela vai continuar pagando 15%, pode estar entrando numa furada. Então, analisar isso. É melhor às vezes entrar numa empresa que paga um pouquinho menos, mas tem um histórico grande de pagamento de dividendos, porque a longo prazo você vai ter um retorno muito melhor. E basicamente é isso. Se gostou, não esqueça de se inscrever no canal e deixa no comentário para eu saber qual é a empresa que você tem. Se eu esqueci alguma ou se eu não esqueci, eu tenho outras 5 que não fizeram essa lista, que eu posso adicionar mais na frente, em um outro vídeo, tá bom? Até a próxima. Até mais.